A chuva fina de março caía sobre a zona norte de São Paulo quando Gael Monteverde desligou a última lâmpada da pequena oficina mecânica onde trabalhava. Eram quase 9 da noite, e seus dedos ainda estavam manchados de graxa. As costas doíam daquela postura curvada sobre motores enferrujados durante todo o dia. Ele olhou para o celular velho que carregava no bolso da calça jeans desbotada e sentiu o peito apertar. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação. Mais um dia, sem falar com Lívia. Gael tinha 36 anos, mas o espelho da pequena pia da oficina refletia um homem que parecia carregar uma década a mais. Os cabelos castanhos começavam a embranquecer nas têmporas. A barba por fazer escondia um rosto que já foi bonito. E os olhos azuis que um dia brilharam com esperança agora carregavam uma espécie de cansaço que vai além do corpo, aquele que mora na alma e não sai com uma noite de sono. Ele fechou o portão de ferro da oficina, trancou o cadeado enferrujado e caminhou até o ponto de ônibus. Não tinha mais carro, não tinha mais quase nada. 4 anos antes, Gael tinha uma vida diferente. Não era rico, nunca foi, mas tinha o suficiente. Uma casa de 3 quartos em um bairro de classe média, um Fusca azul que ele mesmo mantinha funcionando, e uma esposa, Helena U, nome ainda queimava na garganta como Billy. Helena Vasconcelos Monteverde, 34 anos. Olhos castanhos afiados como lâminas, cabelos lisos, sempre impecáveis. E uma ambição que Gael demorou demais para enxergar. Eles se casaram jovens, apaixonados, ou pelo menos Gael acreditou que fosse amor. Helena trabalhava como gerente de vendas em uma empresa de cosméticos. E Gael tinha sua própria oficina, pequena, mas estável. Lívia nasceu 2 anos depois do casamento. E por um tempo, tudo pareceu perfeito. Mas Helena queria mais. Sempre quis. Gael percebia nos olhares que ela lançava para as casas maiores, nos suspiros quando via mulheres com roupas de marca, na forma como ela reclamava da casa, do carro, da vida que tinham. Ele tentava trabalhar mais, fazer horas extras, mas nunca era suficiente. E então apareceu Rogério Dramon, um empresário de 45 anos, dono de uma rede de concessionárias de carros importados, casado, poderoso e absolutamente sem escrúpulos. Helena conheceu Rogério em um evento corporativo e em 6 meses estava tendo um caso com ele. Gael descobriu da pior forma possível, voltando para casa mais cedo e encontrando mensagens no celular dela que estavam abertas na mesa da cozinha. O divórcio foi um massacre. Helena contratou um advogado caro, pago por Rogério, e transformou Gael em vilão. Ela alegou negligência emocional, alegou que ele trabalhava demais e abandonava a família. Alegou até que Gael tinha um temperamento violento, o que era uma mentira descarada. Mas ela tinha recursos, testemunhas compradas e uma narrativa bem construída. Gael tinha apenas a verdade, mas aprendeu da forma mais dolorosa que a verdade. Sem dinheiro, não vale nada em um tribunal. Ele perdeu a casa, perdeu o carro e quase perdeu Lívia. A guarda provisória ficou com Helena e Gael conseguiu apenas um regime de visitas limitado. Um final de semana a cada 15 dias, sempre sob supervisão nos primeiros meses, como se ele fosse um perigo para a própria filha. Lívia tinha apenas 3 anos quando tudo desmoronou. Jovem demais para entender por que o pai de repente não morava mais com ela. Porque as visitas eram curtas, porque a mãe falava mal dele sempre que tinha chance. Helena não se contentou em vencer na justiça. Ela queria humilhar, destruir, apagar Gael da vida que ele ajudou a construir. Gael perdeu a oficina que tinha, porque não conseguiu pagar as dívidas do divórcio. Perdeu o apartamento que alugou depois, porque ficou 3 meses sem conseguir trabalho fixo, mergulhado em depressão e bebida. Passou semanas dormindo no carro de um amigo. Depois, em um quarto alugado, em uma pensão miserável na Zona Leste. Dividindo o banheiro com mais 5 inquilinos, ouvindo baratas andarem pelas paredes durante a noite. Foram os meses mais escuros de sua vida. Ele pensou em desistir, pensou em sumir, pensou em coisas piores. Mas sempre que olhava para a foto de Lívia que carregava na carteira, aquela menininha de olhos enormes e sorriso banguela, ele encontrava força para continuar. Aos poucos,
Gael se reergueu. Conseguiu um emprego como mecânico autônomo em uma oficina pequena no bairro de Vila Maria, pertencente a seu Osvaldo, um homem de 60 anos que tinha pena dele e lhe deu uma chance. O salário era baixo, mas suficiente para alugar um pequeno quarto e cozinha em uma vila operária, pagar as contas básicas e juntar uns trocados para levar Lívia ao parque ou comprar um sorvete quando ela vinha visitá-lo. As visitas eram tudo o que ele tinha. Eram o oxigênio que o mantinha vivo, mas Helena fazia questão de tornar cada encontro uma aprovação. Atrasava a entrega de Lívia, inventava desculpas de última hora para cancelar. E sempre, fazia comentários venenosos na frente da menina. Lívia agora tinha 7 anos. Cursava o 2º ano do ensino fundamental em uma escola particular cara, paga por Rogério, que assumiu oficialmente o papel de padrasto e provedor. Ela era uma criança doce, sensível, de cabelos castanhos cacheados e olhos azuis iguais aos de Gael. Ela adorava desenhar, inventar histórias e fazer perguntas difíceis que deixavam Gael sem resposta. Por que você não mora mais com a gente, pai? Por que a mamãe fica brava quando eu falo de você? Por que a gente não pode ficar mais tempo junto? Gael engolia as lágrimas e mentia que tudo ia ficar bem, que um dia eles teriam mais tempo, que ele estava lutando por ela. E era verdade. Cada dia de sua vida era uma luta silenciosa para não perder Lívia completamente. Helena, por sua vez, ascendia socialmente como se estivesse em um elevador expresso. Depois de assumir publicamente o relacionamento com Rogério, ela largou o emprego e passou a viver como esposa de empresário, mesmo sem casar oficialmente. Rogério era casado no papel, mas separado de fato. E Helena tinha tudo o que sempre quis. Uma cobertura luxuosa em Alphaville, roupas de grife, viagens internacionais e o poder de esmagar quem ficasse no caminho. Ela construiu uma imagem pública impecável. Nas redes sociais, era a mãe dedicada, a mulher bem-sucedida, a madrasta amorosa dos 2 filhos adolescentes de Rogério. Ninguém sabia da batalha judicial suja que ela movia contra o ex-marido. Ninguém sabia das mentiras que ela espalhava. Gael chegou em casa naquela noite de março e subiu os degraus estreitos que levavam ao seu quartinho alugado. O imóvel ficava em uma vila com 12 casas pequenas, todas coladas umas nas outras, com varais de roupa cruzando o pequeno corredor central de paralelepípedos. Ele abriu a porta de madeira que rangia e acendeu a luz. O quarto era minúsculo, com uma cama de solteiro encostada na parede, um guarda-roupa de 2 portas que ele comprou usado, uma mesinha com 2 cadeiras e uma cozinha americana com fogão de 2 bocas e uma geladeira pequena. O banheiro era dividido com o inquilino do quarto ao lado, um rapaz que trabalhava de segurança e raramente estava em casa. Não era muito, mas era honesto, era seu. Gael tomou banho frio, esquentou uma marmita de arroz e frango que tinha comprado na esquina e sentou-se na cama para comer, assistindo a um canal de notícias no celular. Ele tentava não pensar muito, não planejar muito, porque planejar exigia esperança, e esperança doía quando nada mudava. Mas naquela noite, algo diferente aconteceu. O celular vibrou. Uma mensagem de Helena. Ele sentiu o estômago revirar antes mesmo de abrir. Helena nunca mandava mensagem fora do estritamente necessário, e quando mandava, era sempre para trazer problemas. A mensagem dizia: Lívia está pedindo para ir na sua casa. Sábado, eu não acho uma boa ideia. Mas ela insistiu: vou deixar, mas você tem que buscar às 8 da manhã e trazer de volta às 6 da tarde. E Gael, se acontecer qualquer coisa, eu volto pro juiz. Entendeu? Gael leu e releu a mensagem 5 vezes. O coração batia descompassado. Ele não via Lívia há 3 semanas, porque Helena tinha cancelado as últimas 2 visitas, alegando que a menina estava doente. Ele desconfiava que era mentira, mas não podia fazer nada. Agora, de repente, ela liberava uma visita no meio da semana. Havia algo errado. Ele sabia, mas não importava. Ele ia ver Lívia. Ia passar o dia inteiro com ela. Podia ser uma armadilha, podia ser um teste, mas ele não se importava. Respondeu apenas: eu busco. Obrigado. Helena não respondeu. Gael guardou o celular,
Terminou de comer sem sentir o gosto da comida e deitou na cama, olhando para o teto rachado. Ele precisava planejar o sábado. Precisava ter dinheiro para levar Lívia a algum lugar legal. Talvez o Parque Villa-Lobos, que ela adorava, ou o shopping para tomar sorvete e brincar naquelas áreas infantis. Ele fez as contas mentalmente. Tinha R$ 200 guardados para emergências. Podia usar 50 para o sábado. Não era muito, mas daria para fazer a menina feliz. Era só isso que importava. Na manhã seguinte, Gael acordou às 5h30. Como sempre, tomou café preto sem açúcar, vestiu a calça jeans menos surrada que tinha e uma camiseta polo azul que estava limpa, e saiu para pegar o ônibus que o levaria até a oficina. O trajeto durava 40 minutos em dias de trânsito. Bom, mais de 1 hora nos dias ruins. Ele aproveitava o tempo para ouvir música no fone de ouvido velho. Geralmente rock nacional dos anos 90. Bandas que ele curtia quando era jovem, e a vida parecia cheia de possibilidades. Legião Urbana, Titãs, Engenheiros do Hawaii. As letras falavam de esperança, de luta, de amor. Gael não sabia se ainda acreditava em tudo aquilo, mas gostava de fingir que sim. A oficina do seu Osvaldo ficava em uma rua movimentada da Vila Maria, entre um mini-mercado e uma loja de materiais de construção. Era um galpão grande, com 3 boxes para carros, ferramentas espalhadas por todos os lados, e um cheiro constante de óleo diesel e solda. Seu Osvaldo era um homem baixo, barrigudo, de cabelos brancos e mãos calejadas de quem trabalhou a vida inteira. Ele tinha 2 filhos, mas nenhum quis seguir no ramo de mecânica. Então ele tocava o negócio com a ajuda de Gael e mais 2 funcionários, Ronaldo e Kleber. Ambos na faixa dos 50 anos, homens simples e trabalhadores. Gael passou o dia consertando um motor de caminhão que tinha vindo de uma transportadora. Trabalho pesado que exigia força e paciência. Às 10 da manhã, seu Osvaldo chamou todos para o café, uma tradição diária. Eles sentavam em bancos de madeira no fundo da oficina, bebiam café preto, feito na garrafa térmica, comiam pão com margarina e conversavam sobre futebol, política, família. Seu Osvaldo gostava de Gael, via nele um homem de boa índole, mas sabia que ele carregava um peso grande nos ombros. Durante o café, Ronaldo comentou sobre um carro que tinha quebrado na rua na noite anterior, bem em frente à oficina. Um sedã importado, algo caro, que aparentemente teve um problema elétrico. A proprietária, uma mulher elegante, segundo Ronaldo, tinha tentado ligar para um guincho, mas como era tarde, decidiu deixar o carro ali mesmo e voltar no dia seguinte. Seu Osvaldo resmungou que se o carro ainda estivesse ali quando ele abrisse a oficina, ia mandar rebocar porque estava atrapalhando a entrada. Gael não prestou muita atenção na conversa. Estava pensando no sábado, com Lívia. O resto do dia passou devagar. Como sempre, Gael almoçou uma marmita de estrogonofe com arroz que comprou no restaurante da esquina, trabalhou até às 6 da tarde, ajudou a limpar a oficina e foi embora. Quando chegou em casa, tomou banho, jantou um miojo com ovo e passou a noite assistindo a vídeos no celular até o sono chegar. Era uma rotina monótona, mecânica, mas era segura. Gael aprendeu que ambição e sonhos grandes trazem sofrimento. Agora, ele só queria sobreviver e estar presente na vida de Lívia. Era um objetivo simples, mas cada dia era uma batalha para alcançá-lo. Na quinta-feira, algo mudou. Gael chegou na oficina e viu o carro que Ronaldo tinha mencionado ainda parado na rua. Um sedã prata reluzente, modelo que ele reconheceu como sendo alemão e caríssimo. Seu Osvaldo estava irritado, resmungando que ia chamar a polícia ou o reboque se ninguém aparecesse até meio-dia. Gael estava checando um orçamento quando, por volta das 10 da manhã, uma mulher apareceu. Ela saiu de um táxi, pagou o motorista e caminhou até o carro parado. Gael a viu pela porta entreaberta da oficina e ficou paralisado por um momento. A mulher era impressionante, alta, devia ter por volta de 1,75 m, magra, mas com curvas elegantes, vestindo um conjunto de calça e blazer preto, impecável, salto alto, uma bolsa de couro, que provavelmente custava mais do que Gael ganhava em 6 meses. Os cabelos eram castanhos claros, lisos, caindo até os ombros, e o rosto era bonito.
de uma forma intimidadora, com traços marcados, lábios finos pintados de vermelho, e olhos castanhos escuros, que pareciam avaliar tudo ao redor com uma frieza quase cirúrgica. Ela devia ter uns 30 e poucos anos, talvez beirando os 40. Mas era difícil dizer. A postura ereta, a forma como ela andava, tudo nela gritava poder, dinheiro, controle. Ela tentou dar partida no carro, mas nada aconteceu. Tentou de novo nada. Bateu no volante com a mão claramente frustrada e saiu do veículo. Foi quando seu Osvaldo, percebendo a situação, saiu da oficina e foi até ela. Gael não conseguia ouvir a conversa, mas via os gestos. Seu Osvaldo oferecia ajuda. A mulher parecia hesitante, mas acabou concordando. Alguns minutos depois, seu Osvaldo voltou e chamou Gael. Vai lá dar uma olhada no carro dela. Problema elétrico, pelo visto. Vê se consegue resolver rápido, que ela está com pressa. E Gael, capricha, cliente que paga bem, é sempre bom. Gael pegou a caixa de ferramentas e foi até o sedã. A mulher estava ao telefone, falando em um tom seco e profissional com alguém, provavelmente do trabalho. Ela olhou para Gael quando ele se aproximou, e por um breve segundo, os olhos deles se encontraram. Gael sentiu um arrepio estranho, algo que não sentia há anos. Não era a atração, não exatamente. Era mais como se aquela mulher fosse de outro planeta, um mundo tão distante do dele, que parecia impossível que estivessem ali, na mesma calçada suja da zona norte de São Paulo, dividindo aquele momento banal de um carro quebrado. Ela desligou o telefone e olhou para ele. Você é o mecânico? A voz era firme, mas não rude. Havia uma certa educação fria, protocolar. Sou. Vou dar uma olhada. Pode deixar a chave? Ela entregou a chave. E Gael abriu o capô do carro. Era uma máquina linda, motor impecável, tudo limpo e bem cuidado. Ele começou a checar os fusíveis, os cabos, a bateria. Demorou uns 20 minutos até perceber que um dos relés principais tinha queimado. Era algo simples de trocar, mas ele precisaria de uma peça que não tinha ali. Ele fechou o capô e foi até a mulher, que agora estava sentada no meio-fio, digitando furiosamente no celular. O problema é um relé queimado. Consigo a peça aqui perto, mas vai demorar umas 2 horas até eu ir, voltar e trocar. Se a senhora quiser deixar o carro aqui, eu resolvo e ligo quando estiver pronto. Ela o olhou, e Gael teve a impressão de que ela estava avaliando se podia confiar nele. Havia algo naquele olhar que o fez se sentir pequeno, mas não de forma maldosa. Era apenas a realidade. Ela vivia em um mundo onde carros como aquele eram comuns, onde mecânicos como ele eram prestadores de serviço invisíveis. Mas então ela suspirou e concordou. Quanto vai custar? A peça sai por uns R$300, mais a mão de obra. Dá uns 500 no total. Ela nem piscou, apenas pegou a bolsa, tirou uma carteira de couro e estendeu 6 notas de R$100. Faz o serviço. Eu volto às 4 da tarde. Vai estar pronto? Vai, senhora. Valentina. Meu nome é Valentina. Gael. Ela acenou com a cabeça, chamou outro táxi pelo celular e foi embora sem olhar para trás. Gael ficou ali parado por um momento, segurando as notas na mão, sentindo que algo tinha acontecido, mas sem saber exatamente o que. Voltou para a oficina e contou para seu Osvaldo, que ficou satisfeito com o serviço. Gael pegou uma moto emprestada do Kleber. Foi até uma loja de autopeças. Comprou o relé, voltou e passou a tarde instalando a peça e testando o carro. Às 4 em ponto, Valentina voltou. O carro estava pronto. Ela deu a partida, o motor roncou, perfeito, e ela finalmente sorriu. Foi um sorriso breve, quase imperceptível, mas estava lá. Obrigada, você é bom no que faz. É o meu trabalho. Ela entrou no carro e foi embora. Gael ficou vendo o sedã desaparecer na esquina e voltou para a oficina sentindo algo estranho. Não era esperança, não era desejo, era apenas a sensação de que tinha visto algo diferente, algo fora da sua realidade cinzenta, e que isso, de alguma forma, tinha mexido com ele. Mas logo, ele esqueceu. Afinal, tinha coisas mais importantes para pensar. Sábado estava chegando. Lívia estava chegando. O sábado amanheceu com um céu limpo e azul, raro para São Paulo em qualquer época do ano. Gael acordou às 6 da manhã,
mesmo sem despertador, o corpo já condicionado a levantar cedo. Tomou um banho demorado. Fez a barba com cuidado. Passou um perfume barato que tinha guardado para ocasiões especiais e vestiu sua melhor roupa. Uma calça jeans escura, uma camisa social branca e um tênis preto que ainda estava em bom estado. Olhou-se no espelho pequeno do banheiro e viu um homem que tentava parecer bem, parecer confiável, parecer digno de ser pai. Ele saiu de casa às 7 da manhã, pegou 2 ônibus que o levaram até Alphaville, um bairro nobre na região metropolitana de São Paulo, onde Helena morava com Rogério. O trajeto durou quase 2 horas. E Gael passou todo o tempo ansioso a Zeme, suando o coração apertado. Cada vez que ia buscar Lívia na casa de Helena, era como entrar em território inimigo. O condomínio onde eles moravam era um daqueles lugares ostensivos, com portaria eletrônica, segurança armada, câmeras por todos os lados, jardins impecáveis e fontes decorativas. Gael sempre se sentia fora de lugar ali, como se a qualquer momento alguém fosse apontar para ele e dizer que ele não pertencia àquele mundo. Chegou às 8 em ponto, conforme combinado. Anunciou-se na portaria e o segurança, um homem de Miami-Dade com expressão entediada, ligou para o interfone da cobertura. Depois de alguns minutos, autorizou Gael a entrar. Ele caminhou pelo condomínio tentando não olhar para os lados, tentando não sentir a vergonha queimar no peito. Subiu até a cobertura, tocou a campainha e esperou. A porta se abriu. Mas não era Helena. Era Rogério. Rogério Drummond era um homem alto de ombros largos, cabelos grisalhos bem cortados, rosto bronzeado de quem viaja para a praia todo fim de semana. Vestia uma camisa polo cara, bermuda de linho e chinelos de couro. Ele olhou para Gael com aquele ar de superioridade que as pessoas ricas costumam ter quando lidam com quem consideram inferior. Não disse bom dia, não cumprimentou, apenas gritou para dentro da casa: Helena, o Gael chegou! Gael apertou os punhos dentro dos bolsos, respirou fundo e permaneceu em silêncio. Não valia a pena brigar. Não valia a pena dar a Helena motivos para cancelar a visita. Depois de alguns minutos, Helena apareceu. Ela estava deslumbrante, como sempre. Vestia um vestido leve de verão, branco, que realçava o corpo em forma. Os cabelos lisos impecáveis. A maquiagem perfeita, mesmo sendo sábado de manhã. Ela olhou para Gael de cima a baixo, com aquele olhar avaliador que ele conhecia tão bem. Aquele que dizia sem palavras que ele não era suficiente, nunca foi, nunca seria. Lívia! Seu pai chegou! Helena gritou sem tirar os olhos de Gael. Depois, em voz baixa, venenosa, ela disse: Você está no horário. Que surpresa! Lívia vai voltar às 6. Gael, não me faça ter que ir buscar. E por favor, não encha a cabeça dela com as suas lamúrias antes que Gael pudesse responder. Lívia apareceu correndo pelo corredor. Ela usava um vestido rosa claro com estampa de flores, os cabelos cacheados presos em um rabo de cavalo, tênis coloridos e o rosto iluminado pela felicidade. Quando viu Gael, ela gritou "Pai!" e pulou nos braços dele. Gael a abraçou tão forte que teve medo de machucá-la. Sentindo o cheiro do shampoo infantil, o calor pequeno daquele corpo que era tudo o que ele tinha no mundo. Lágrimas ameaçaram subir, mas ele engoliu. Oi, meu amor. Como você está? Feliz, pai. A gente vai para onde hoje? Vamos para o parque. E depois a gente vê o que mais dá para fazer. Tá bom? Lívia concordou animada. E Gael a colocou no chão. Helena entregou uma mochila rosa com lanches e uma garrafa de água. Ela almoçou cedo. Então não precisa dar almoço. E Gael, cuidado com o sol. A pele dela é sensível. Eu sei, Helena. Eu sou o pai dela. Helena deu um sorriso sarcástico. Claro que é. Até às 6. E fechou a porta. Gael segurou a mão de Lívia e saiu do condomínio, sentindo uma mistura de alívio e raiva. Mas quando olhou para baixo e viu a menininha ao seu lado, sorrindo, balançando a mochilinha nas costas, tudo o que importava era fazer aquele dia ser perfeito. Eles pegaram um Uber, porque Gael não queria que Lívia passasse 2 horas dentro de ônibus lotado, e foram direto para o Parque Vila Lobos. Na zona oeste de São Paulo, o parque era enorme, cheio de áreas verdes, ciclovia, playgrounds
e sempre lotado aos finais de semana. Lívia adorava aquele lugar. Eles passaram a manhã inteira brincando. Lívia subiu nos brinquedos, desceu no escorregador 1000 vezes, correu pela grama e Gael a acompanhou em tudo, rindo, brincando, esquecendo por algumas horas que a vida era difícil. Eles sentaram embaixo de uma árvore por volta do meio-dia. Comeram os sanduíches que Helena tinha mandado, beberam água e conversaram. Lívia contava sobre a escola, sobre as amigas, sobre os desenhos que estava fazendo. Gael ouvia tudo com atenção, gravando cada detalhe, cada risada, cada gesto, porque sabia que teria que viver dessas memórias pelas próximas semanas. Pai, por que você não mora mais com a gente? A pergunta veio do nada, como sempre. Lívia perguntava isso de tempos em tempos, e cada vez doía como uma facada. Gael respirou fundo. Por que eu e sua mãe não damos mais certo morando juntos, meu amor? Mas isso não significa que eu não te amo. Eu te amo mais que tudo no mundo. Mas a mamãe disse que você foi embora porque não gostava mais da gente. Gael sentiu a raiva subir, quente e amarga. Helena não tinha limites. Ela envenenava a cabeça de Lívia, plantava mentiras e ele não podia fazer nada, porque qualquer coisa que dissesse seria usado contra ele. Ele segurou a mão pequena de Lívia e olhou nos olhos azuis, iguais aos dele. Lívia, escuta bem o que eu vou te dizer. Eu nunca fui embora porque não gostava de você. Eu te amo mais do que qualquer coisa nesse mundo. Às vezes, adultos não conseguem mais viver juntos, mas isso não tem nada a ver com os filhos. Eu sempre vou estar aqui para você, sempre que você precisar. Entendeu? Lívia concordou, mas Gael via a confusão nos olhos dela. Como explicar para uma criança de 7 anos a complexidade de um divórcio destrutivo? Como explicar que a mãe estava mentindo sem destruir a imagem que Lívia tinha dela? Gael sabia que estava perdendo essa batalha, que a cada dia Helena colocava mais distância entre ele e a filha. Mas ele não desistiria, não enquanto tivesse forças. Depois do almoço, eles foram para a área de patinação, onde Lívia tentou andar de patins alugados e caiu várias vezes, rindo cada vez que o pai a ajudava a levantar. Gael tirou várias fotos com um celular velho, fotos tremidas e com pouca qualidade, mas que ele guardaria como tesouros. Às 4 da tarde, Lívia começou a ficar cansada, e Gael percebeu que era hora de voltar. Eles pegaram outro Uber, e no caminho de volta para Alphaville, Lívia dormiu no banco de trás, a cabeça apoiada no ombro do pai. Gael a olhava, acariciava os cabelos cacheados, e sentia o coração apertar, sabendo que em breve teria que se despedir dela de novo. Chegaram no condomínio às 5h40. Gael acordou Lívia com cuidado, ajudou-a a descer do carro, e caminhou com ela até a portaria. Tocou o interfone, e dessa vez foi Helena quem atendeu. Soube. Quando chegaram na porta da cobertura, Helena abriu imediatamente, como se estivesse esperando do outro lado. Ela olhou para a Lívia, que estava com os cabelos bagunçados, o vestido um pouco sujo de terra, e revirou os olhos. Lívia vai tomar banho. Você está imunda. Eu brinquei muito, mamãe. Foi muito legal, eu imagino. Vai logo. Lívia se virou para Gael e o abraçou. Obrigada, pai. Eu te amo. Eu também te amo, meu amor. A gente se vê logo, tá? Lívia entrou correndo, e Gael ficou ali, na porta, olhando para Helena. Ela cruzou os braços e suspirou. Gael, a gente precisa conversar. O coração dele despencou. Nada de bom vinha depois dessa frase? Sobre... o quê? Eu estou pensando em pedir a revisão da guarda. Lívia está crescendo, e eu acho que essas visitas estão atrapalhando a rotina dela. Além disso, Rogério acha que seria melhor para ela ter uma figura paterna mais presente, alguém que possa oferecer estabilidade. Gael sentiu o mundo desabar. Helena, você não pode fazer isso. Eu sou o pai dela. Eu tenho direitos. Direitos? Gael, você mal consegue se sustentar. Você mora num quartinho miserável. Trabalha numa oficina, ganhando uma miséria. Que tipo de vida você pode oferecer para ela? Seja honesto. Pelo menos uma vez na vida. Eu ofereço amor. Eu ofereço presença. Eu sou o pai dela, Helena. E eu sou a mãe. E eu tenho os recursos para dar a ela
Tudo o que você nunca conseguiu. Meu advogado vai entrar com o pedido na segunda-feira. Se você quiser contestar, fique à vontade, mas a gente sabe como isso vai terminar. Gael estava tremendo de raiva e desespero. Por que você está fazendo isso? Por que você não consegue me deixar em paz? Eu nunca te impedi de refazer sua vida. Nunca falei mal de você para Lívia. Nunca fiz nada além de tentar ser um bom pai. Por que você não me deixa ter isso? Helena deu um passo à frente, o rosto a centímetros do dele, a voz baixa e gelada. Porque você não merece. Você nunca mereceu nada do que teve, e eu vou te mostrar isso quantas vezes forem necessárias. Ela fechou a porta na cara dele. Gael ficou parado ali, por alguns segundos, incapaz de se mover, incapaz de pensar. Depois, virou-se e saiu do condomínio cambaleando. Ele andou pelas ruas de Alphaville sem rumo, sem saber para onde ir, as palavras de Helena ecoando na cabeça como uma sentença de morte. Ela ia tirar Lívia dele, ia usar o dinheiro, os advogados, o sistema inteiro para destruí-lo de vez. E ele não tinha como lutar. Não tinha dinheiro para advogados, não tinha influência, não tinha nada. Gael parou em uma praça deserta, sentou-se num banco e chorou. Chorou como não chorava há anos. Soluços profundos que saíam de um lugar tão fundo que doía fisicamente. Ele tinha tentado tanto, lutado tanto, e agora ia perder tudo. Ia perder Lívia. E sem ela, o que restava? Nada, absolutamente nada. Ele ficou ali até escurecer, até as luzes dos postes se acenderem, até o frio da noite começar a morder. Então levantou, enxugou o rosto com as costas da mão e começou a caminhar até o ponto de ônibus. A volta para casa foi em borrão. Ele não lembrava de ter subido no ônibus, não lembrava da viagem, não lembrava de ter chegado, só lembrava de estar deitado na cama, olhando para o teto, sentindo um vazio tão grande que parecia que ele ia implodir. No domingo, Gael não saiu de casa. Não comeu, não tomou banho, não atendeu às ligações de seu Osvaldo, que queria saber se ele estava bem. Ele apenas ficou deitado, revivendo cada momento com Lívia, cada sorriso, cada abraço, sabendo que poderia ser a última vez. Na segunda-feira, forcou-se a levantar e ir trabalhar, porque não tinha escolha. Não podia perder o emprego agora, mas estava funcionando no automático, fazendo os movimentos sem pensar, a mente longe. Foi na terça-feira que tudo mudou de novo. Gael estava terminando de trocar o óleo de uma caminhonete quando ouviu uma voz feminina na oficina. Com licença, o Gael está. Ele se virou e se surpreendeu ao ver Valentina ali, a mulher do carro quebrado. Ela estava diferente. Usava calça jeans, uma blusa branca simples e tênis, sem salto. Os cabelos estavam presos em um rabo de cavalo. E ela usava óculos escuros, mesmo estando dentro da oficina. Parecia menos intimidadora, mais humana. Gael limpou as mãos num pano e foi até ela. Oi, algum problema com o carro? Não, o carro está perfeito. Na verdade, eu vim aqui porque, bem, eu não sei muito bem como explicar. Ela parecia desconfortável, e isso era tão incomum para alguém que parecia sempre no controle que Gael ficou curioso. Pode falar? Valentina tirou os óculos escuros e olhou para ele. Eu vi você no sábado. Eu estava indo para um compromisso e passei por aquele parque, o Vila Lobos, e eu te vi brincando com uma menininha. Sua filha, eu imagino. Gael franziu a testa, confuso. E eu percebi algo. A forma como você olhava para ela, como você cuidava dela. E depois, quando eu estava indo embora, eu te vi de novo, sentado naquele banco da praça, chorando. E eu não consegui parar de pensar nisso. Gael sentiu a vergonha queimar. Ela tinha visto ele chorando. Ela tinha visto a versão mais patética dele e agora estava ali. Provavelmente com pena. Ele odiava a pena. Olha, eu não sei o que você quer, mas eu não preciso de caridade. Não é caridade. É apenas curiosidade, talvez. Eu não sei. Eu não costumo fazer isso. Mas tem algo em você que me intriga. Sério. E o que seria? Valentina hesitou. Você parece alguém que ainda luta, mesmo quando não tem motivo. E eu admiro isso. Gael não sabia o que dizer. Ela estava falando sério? Ou era algum tipo de jogo cruel? Ele cruzou os braços.
na defensiva. Eu não entendo o que você quer de mim. Eu também não, mas eu queria te fazer uma pergunta. Você tem problemas legais com a guarda da sua filha? O coração de Gael disparou. Como ela sabia? Por que você quer saber? Porque eu conheço pessoas, advogados, juízes, gente que pode ajudar. E se você estiver enfrentando uma batalha injusta, talvez eu possa fazer algo. Gael deu um passo para trás, balançando a cabeça. Eu não sei quem você é, nem por que você está fazendo isso. Mas eu não aceito esmola. Eu não aceito ajuda de estranhos que aparecem do nada achando que podem consertar minha vida. Valentina suspirou. Entendo. E eu não estou tentando consertar nada. Eu só estou oferecendo uma opção. Se você mudar de ideia, aqui está meu cartão. Ela estendeu um cartão de visita simples, com nome, telefone e e-mail. Meu nome é Valentina Sforza Bellini. Eu trabalho com imóveis. Tenho uma empresa e eu realmente acho que posso ajudar. Pensa nisso. Ela colocou os óculos de volta, deu um aceno e saiu. Gael ficou segurando o cartão, olhando para o nome impresso em letras douradas, Valentina Sforza Bellini. Ele jogou o cartão na bancada de ferramentas e voltou ao trabalho. Não ia ligar, não ia pedir ajuda. Ele tinha orgulho, tinha dignidade, e isso era tudo o que lhe restava. Mas naquela noite, sozinho no quarto, ele pegou o cartão de novo e ficou olhando. Pesquisou o nome dela no celular e descobriu que Valentina era a CEO de uma das maiores imobiliárias de luxo de São Paulo. Com um patrimônio estimado em centenas de milhões, ela era conhecida, influente, poderosa. Por que diabos uma mulher como ela se importaria com um mecânico pobre e sua batalha pela guarda de uma filha? Não fazia sentido. Mas ao mesmo tempo, Gael lembrava do olhar dela, daquela sinceridade estranha quando ela disse que admirava a forma como ele lutava. Ele guardou o cartão na gaveta e tentou dormir, mas não conseguiu. A cada hora que passava, a oferta de Valentina ecoava mais alto na cabeça. E a ameaça de Helena também. Na quarta-feira de manhã, Gael recebeu uma notificação judicial. Helena tinha cumprido a ameaça. Ela entrou com pedido de revisão de guarda, alegando que Gael não tinha condições de cuidar de Lívia, que vivia em situação precária, e que seria no melhor interesse da criança que a guarda fosse exclusiva da mãe, com visitas supervisionadas uma vez por mês. Gael leu o documento 3 vezes, as mãos tremendo. Uma vez por mês, supervisionada como se ele fosse um perigo, como se ele fosse um criminoso. Ele tentou ligar para a Defensoria Pública, mas foi informado de que o prazo para a resposta era de 15 dias e que ele precisaria agendar uma consulta que só teria vaga dali a 3 semanas. 3 semanas? O prazo venceria antes. Ele não tinha advogado, não tinha dinheiro para contratar um, e não tinha como lutar sozinho contra a máquina jurídica que Helena tinha ao dispor. Foi então que ele pegou o cartão de Valentina de novo. Ficou olhando por longos minutos, a guerra interna rasgando ele por dentro. Aceitar ajuda significava admitir que não conseguia sozinho. Significava se tornar dependente. Significava abrir mão do último pedaço de orgulho que lhe restava. Mas e se fosse a única forma de não perder Lívia? E se o orgulho custasse a única coisa que importava? Gael pegou o celular, digitou o número e, antes que pudesse desistir, apertou ligar. Tocou 3 vezes. Depois, uma voz feminina atendeu. Alô, Valentina? É o Gael, o mecânico. Houve uma pausa. Oi, Gael. Eu não esperava que você ligasse. Nem eu, mas eu preciso de ajuda. Você disse que poderia ajudar. Ainda pode? Posso. Me conta o que está acontecendo. Gael contou tudo. O divórcio, a batalha pela guarda, Helena, Rogério, a notificação que tinha recebido. Valentina ouviu em silêncio, fazendo perguntas pontuais, tomando notas. Quando ele terminou, ela disse: eu vou mandar um motorista te buscar amanhã às 7 da noite. A gente precisa conversar pessoalmente. E Gael, traz todos os documentos que você tiver. Sentença de divórcio, acordos de guarda, tudo. Valentina, eu não tenho como pagar por isso. Eu não pedi dinheiro. Eu ofereci ajuda. São coisas diferentes. Te vejo amanhã.
Ela desligou, antes que Gael pudesse responder. Ele ficou olhando para o celular, sem acreditar no que tinha acabado de fazer. Tinha cruzado uma linha. Tinha pedido ajuda, e agora não havia volta. Na quinta-feira, Gael trabalhou o dia inteiro com o estômago embrulhado. Seu Osvaldo percebeu que algo estava errado, mas não perguntou. Às 7 da noite, quando Gael saiu da oficina, havia um carro preto esperando na rua. Um motorista de terno desceu e perguntou: Gael Monteverde? Sou eu. A senhora Valentina pediu para buscá-lo. Por favor, entre. Gael entrou no banco de trás do carro, que era absurdamente luxuoso, com bancos de couro, ar-condicionado silencioso e um cheiro de carro novo. O motorista não falou nada durante o trajeto, apenas dirigiu. Eles atravessaram a cidade, indo em direção aos Jardins, um dos bairros mais caros de São Paulo. Gael olhava pela janela, vendo as casas enormes, os prédios de luxo, as ruas arborizadas. Era outro planeta. O carro parou em frente a um prédio de vidro espelhado, moderno, com portaria imponente. O motorista abriu a porta para Gael, que saiu desconfortável, se sentindo ridículo com sua roupa simples naquele lugar. Ele entrou no prédio, anunciou-se na portaria e foi autorizado a subir. O elevador era espelhado, com música ambiente, e subia silenciosamente até o 15º andar. Quando as portas se abriram, Gael estava em um corredor privativo que levava a uma única porta: o apartamento de Valentina. Ele tocou a campainha, e segundos depois, a porta se abriu. Valentina estava ali, mas dessa vez diferente de novo. Ela usava roupas casuais, uma calça de moletom e uma camiseta branca, os cabelos soltos, sem maquiagem. Parecia mais jovem, mais relaxada. Entra, Gael. Ele entrou e ficou paralisado. O apartamento era enorme, com o pé direito alto, janelas de vidro do chão ao teto, que davam vista para a cidade iluminada. Decoração minimalista, mas claramente cara, com obras de arte nas paredes, móveis de design e uma sensação de espaço que Gael nunca tinha visto. Era o tipo de lugar que aparece em revistas de arquitetura. Senta. Quer beber alguma coisa? Café? Água? Vinho? Água está bom. Valentina foi até a cozinha americana, pegou uma garrafa de água mineral e 2 copos, e voltou. Ela sentou no sofá ao lado dele, e Gael percebeu que ela estava tentando dixá-lo confortável, mas era impossível. Ele não pertencia ali. Você trouxe os documentos? Gael tirou da mochila velha uma pasta com papéis amassados. Valentina pegou e começou a ler, folha por folha, os olhos percorrendo cada linha com atenção. Ela demorou quase 1 hora, fazendo anotações em um tablet. Quando terminou, ela suspirou. Isso aqui é uma guerra, Gael. Sua ex-esposa está usando todas as armas que ela tem: dinheiro, advogados caros e um sistema que favorece quem tem recursos. Mas tem coisas que me chamaram a atenção. Ela alega que você não tem condições financeiras, mas nunca tentou aumentar a pensão alimentícia. Por quê? Porque ela não precisa do meu dinheiro. Rogério paga tudo. Exato. O que significa que isso não é sobre dinheiro. É sobre controle. Ela quer te destruir. E pelo que eu li aqui, ela já fez isso várias vezes. Mas tem uma coisa que ela não contava. O quê? Valentina olhou para ele. Comigo! Gael sentiu um arrepio. Havia algo naquele olhar. Uma determinação, uma frieza calculada. Valentina continuou. Eu conheço o juiz que está cuidando do caso. Ele é íntegro, mas pode ser influenciado por provas sólidas. E eu tenho acesso a investigadores particulares, a advogados especializados em direito de família e a recursos que podem expor qualquer mentira que sua ex contou. Mas antes de eu fazer qualquer coisa, eu preciso que você me responda uma coisa. O quê? Por que você não desistiu? Por que você continua lutando, mesmo sabendo que as chances são mínimas? Gael olhou para as próprias mãos. Porque Lívia é tudo o que eu tenho. E porque se eu desistir dela, eu não sou nada. Eu não sou ninguém. Valentina assentiu. Então a gente vai lutar. Mas você precisa confiar em mim. Totalmente. Sem questionar. Você consegue fazer isso? Gael a encarou. Havia algo naquela mulher que o assustava e o atraía ao mesmo tempo. Ela era poderosa, rica, controladora,
Mas havia também uma espécie de honestidade nua naquele momento, como se ela realmente se importasse. Ele não entendia por quê, mas sentia que podia confiar. Pelo menos queria acreditar que podia. Eu confio? Ótimo. Então vamos começar. Valentina levantou-se do sofá e foi até uma estante onde guardava uma garrafa de uísque e 2 copos de cristal. Serviu uma dose generosa para si mesma e ofereceu a Gael, que recusou com um gesto de cabeça. Ela tomou um gole, fechou os olhos por um momento, e quando os abriu novamente, havia algo diferente neles. Uma vulnerabilidade que Gael não esperava ver. Eu preciso te contar algo antes de a gente começar essa parceria. Você precisa entender por que eu estou fazendo isso. Gael ajeitou-se no sofá, curioso. Valentina caminhou até a janela enorme que dava vista para a cidade iluminada e ficou ali, de costas para ele, olhando o horizonte de prédios e luzes. Quando começou a falar, sua voz era baixa, controlada, mas carregada de emoção contida. Eu nasci em uma família rica. Meu pai, Vittorio Bellini, era um empresário italiano que veio para o Brasil nos anos 70 e construiu um império no setor imobiliário. Minha mãe, Sofia Sforza, era de uma família tradicional de Milão, dona de vinícolas e propriedades rurais. Eles se casaram jovens, tiveram eu e meu irmão mais velho, Alessandro. Cresci em berço de ouro. Estudei nas melhores escolas Biarrey. O mundo nunca me faltou nada, mas dinheiro não compra algumas coisas, Gael. Não compra atenção, não compra afeto, não compra presença. Ela pausou, tomou mais um gole. Meu pai era obcecado por trabalho. Ele passava semanas fora, fechando negócios, expandindo a empresa. Minha mãe era fria, distante, mais preocupada com aparências sociais do que com os filhos. Eu e Alessandro crescemos basicamente sozinhos, criados por babás e empregados. Quando eu tinha 12 anos, Alessandro morreu em um acidente de carro. Ele tinha 16. Estava voltando de uma festa, dirigindo bêbado, e bateu numa árvore. Meus pais ficaram devastados, mas não da forma que você esperaria. Eles não choraram juntos, não se apoiaram. Cada um se fechou no próprio mundo. Meu pai trabalhou mais. Minha mãe começou a beber. E eu me tornei invisível. Gael ouvia em silêncio, sentindo que aquela mulher poderosa na frente dele carregava feridas tão profundas quanto as dele, só que de um tipo diferente. Valentina continuou. Quando eu tinha 18 anos, fui estudar administração em Londres. Fiquei lá 6 anos. Fiz mestrado, trabalhei em empresas de investimento, voltei para o Brasil aos 24, para assumir parte dos negócios da família. Meu pai estava doente, câncer no pâncreas, e ele sabia que não tinha muito tempo. Ele me treinou, me ensinou tudo sobre o negócio. E quando morreu, 2 anos depois, eu herdei a empresa junto com minha mãe. Mas ela não queria saber de trabalho. Ela queria apenas viver das rendas, viajar, esquecer. Então, eu assumi tudo sozinha. Tinha 26 anos e estava no comando de um império que não pedi, mas que aprende a amar. Ela se virou para Gael, os olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Eu construí minha vida em cima de controle. Controle das finanças, dos negócios, das emoções. Aprendi que amor é fraqueza, que confiar é perigoso, que a única pessoa em quem você pode confiar é você mesma. E funcionou. Eu multipliquei o patrimônio da família, expandi os negócios, me tornei uma das empresárias mais respeitadas de São Paulo. Mas eu era vazia. Gael, completamente vazia. Ela voltou ao sofá e sentou-se, agora mais perto dele. Quando eu tinha 35 anos, conheci um homem, Marcelo Andrade. Ele era arquiteto. Trabalhava em um dos projetos da empresa. Era bonito, inteligente, carismático, e pela primeira vez na minha vida, eu me permiti sentir algo. A gente começou a namorar. Foi rápido, intenso. 6 meses depois, ele me pediu em casamento. Eu disse sim. Comecei a planejar o casamento. Comprei vestido, contratei buff, embaí e combitas. Eu acreditei que finalmente ia ter uma família de verdade. Filhos, uma vida além do trabalho. Valentina fez uma pausa longa, a mandíbula travada. 2 semanas antes do casamento, descobri que Marcelo estava tendo um caso com a secretária dele. Não era algo recente. Estava acontecendo há meses, desde antes do pedido de casamento.
Quando confrontei, ele nem tentou negar. Disse que me amava, mas que eu era fria demais, controladora demais, que ele precisava de alguém mais calorosa. Cancelei o casamento, devolvi o anel e prometi para mim mesma que nunca mais ia deixar alguém entrar. Gael sentiu um aperto no peito. Ele entendia aquela dor, aquela sensação de traição que destrói algo fundamental dentro de você. Sinto muito, disse ele, e as palavras pareciam inadequadas, pequenas demais para o tamanho da ferida. Valentina deu um sorriso triste. Não precisa. Isso foi há 4 anos. Eu segui em frente. Foquei no trabalho, nos negócios, me convenci de que estava bem sozinha. E estava, na maior parte do tempo, até aquele sábado no parque. Ela olhou diretamente nos olhos dele. Eu estava voltando de uma reunião com investidores estrangeiros. Estava cansada, irritada, pensando em 1000 coisas. Passei pelo Parque Villa-Lobos e não sei porquê. Olhei para dentro e vi você, brincando com sua filha, a forma como você sorria para ela, como você a segurava quando ela caía, como você estava completamente presente naquele momento, e isso me atingiu de uma forma que eu não esperava. Porque eu percebi que você tinha algo que eu nunca tive. Amor verdadeiro. Alguém que dependia de você, que te amava incondicionalmente. E isso era mais valioso do que todo o dinheiro que eu tenho. Gael não sabia o que dizer. Ele nunca imaginou que sua vida miserável pudesse ser invejada por alguém. Eu não tenho nada, Valentina. Eu perdi tudo. Você tem sua filha e você tem dignidade. Você não desistiu, mesmo quando seria mais fácil. Isso é algo que dinheiro não compra. Então, quando eu te vi chorando naquele banco, eu soube que tinha que fazer algo. Não por pena, mas porque, talvez arrudando o VOC, eu consiga encontrar um propósito que eu perdi há muito tempo. Houve um silêncio longo entre eles. Gael olhava para aquela mulher e via alguém completamente diferente do que ele tinha imaginado. Ela não era apenas uma empresária rica e fria. Ela era uma pessoa sozinha, ferida, buscando sentido, assim como ele. Então é isso. Você está fazendo isso para se sentir melhor? Valentina riu. Um som sem humor. Talvez. Ou talvez eu esteja fazendo porque, pela primeira vez em anos, eu sinto que posso fazer diferença na vida de alguém. Não através de dinheiro, mas através de ação. E Gael, eu sou muito boa em agir quando decido fazer algo. Ela pegou o tablet novamente e abriu uma série de documentos. Eu já comecei a trabalhar, contratei um investigador particular para levantar informações sobre Helena e Rogério. Também entrei em contato com doutora Mariana Fonseca, uma das melhores advogadas de direito de família de São Paulo. Ela já analisou seu caso e está disposta a te representar. Gael arregalou os olhos. Mas eu não posso pagar por isso. Você não precisa. Eu já paguei. Valentina, eu não posso aceitar isso. É muito... Ela o interrompeu. A voz firme. Gael, escuta, eu sei que você tem orgulho. Eu respeito isso, mas seu orgulho não vai trazer Lívia de volta. E essa não é caridade. É investimento. Eu estou investindo em algo que eu acredito. Em você. Em um pai que luta por sua filha. Você pode me pagar de volta um dia, se quiser. Mas agora, você precisa aceitar ajuda. Gael respirou. Ela estava certa. Ele odiava admitir. Mas estava. Seu orgulho não salvaria Lívia. E se Valentina estava disposta a ajudar, ele não podia recusar. Tá bom. Eu aceito. Mas eu vou te pagar de volta. Não sei quando, mas vou. Combinado. Agora, vamos ao que interessa. Doutora Mariana quer se encontrar com você amanhã. Ela vai preparar a defesa e a contestação do pedido de Helena. Mas para isso, ela precisa de informações. Tudo o que você lembra sobre o casamento, o divórcio, as mentiras que Helena contou. Testemunhas que possam atestar que você é um bom pai. Você tem isso, Gael pensou. Tem seu Osvaldo, meu chefe. Ele me conhece há anos. Tem a dona Irene, minha vizinha, que já viu Lívia comigo várias vezes. E tem a professora de Lívia, a senhora Clarice. Ela sempre foi gentil comigo quando eu ia buscar Lívia na escola, antes de Helena me proibir. Ótimo. Passa os contatos para mim. O investigador vai falar com eles. E tem outra coisa. Eu quero que você comece a documentar
Tudo, toda interação com Helena, toda visita com Lívia, tudo. Grava as conversas, tira fotos, anota datas e horários. Isso pode ser crucial. Gael concordou. Valentina continuou explicando a estratégia, falando sobre leis, precedentes judiciais, pontos fracos no caso de Helena. Gael tentava acompanhar, mas sua cabeça estava girando. Há uma semana ele estava sozinho, desesperado, sem saída. Agora tinha uma aliada poderosa. Advogados investigadores, parecia surreal. Quando Valentina terminou de explicar, já passava da meia-noite. Ela pediu para o motorista levar Gael de volta para casa. Mas antes, ela parou na porta e disse: Gael, eu quero que você entenda uma coisa. Isso não é só sobre ganhar no tribunal. É sobre expor a verdade. E a verdade é que Helena destruiu você porque podia. Porque tinha poder. Mas poder não é absoluto. E ela vai aprender isso. Gael olhou para ela e viu uma intensidade nos olhos que o fez acreditar. Valentina não estava apenas ajudando, ela estava em guerra. E Gael estava feliz de tê-la do seu lado. No dia seguinte, Gael foi trabalhar tentando processar tudo o que tinha acontecido. Seu Osvaldo percebeu que algo tinha mudado. Gael, você está diferente hoje. Aconteceu algo, talvez, seu Osvaldo. Talvez as coisas estejam começando a mudar. À tarde, Gael foi ao escritório da doutora Mariana Fonseca, localizado em um prédio comercial elegante na Avenida Paulista. A advogada era uma mulher de 50 e poucos anos, cabelos curtos grisalhos, óculos de grã e uma presença que transmitia competência e seriedade. Ela o recebeu em uma sala de reuniões, ofereceu café e foi direto ao ponto. Senhor Monteverde, eu analisei seu caso. E vou ser honesta, a situação é difícil. Helena tem recursos, tem um advogado agressivo e o sistema tende a favorecer a mãe em casos de guarda. Mas há pontos que podemos explorar. Primeiro, ela nunca conseguiu provar que você é um pai negligente. As alegações dela são vagas, sem evidências concretas. Segundo, você sempre cumpriu com suas obrigações, pagou pensão, compareceu às visitas. Terceiro, e mais importante, há indícios de alienação parental. Helena está tentando afastar Lívia de você. Isso é crime. Gael sentiu uma fagulha de esperança. Então a gente tem chance? Temos. Mas vamos precisar ser agressivos. E vamos precisar de provas. O investigador que a Valentina contratou já começou a trabalhar. Ele está levantando informações sobre Rogério e Helena. E tem algo interessante. Rogério ainda é legalmente casado. Ele está em processo de divórcio, mas ainda não finalizou. Isso significa que Helena está vivendo com um homem casado, o que pode ser usado contra ela em termos de imagem moral. Mas isso não é meio baixo. Doutora Mariana olhou para ele com firmeza. Senhor Monteverde, Helena não teve escrúpulos em destruir sua reputação. Ela mentiu, manipulou, usou recursos para esmagar você. Agora, nós vamos fazer o mesmo, mas com a verdade. E a verdade é que Helena não é a mãe perfeita que ela finge ser. Vamos expor isso. Gael concordou. Ele não gostava da ideia de jogar sujo, mas entendia que não tinha escolha. A audiência estava marcada para dali a 3 semanas. Era pouco tempo, mas doutora Mariana garantiu que seria suficiente. N4TO. Isso, o investigador contratado por Valentina, um homem chamado Carlos Mendes, começou a vasculhar a vida de Helena e Rogério. Carlos era experiente, discreto e muito eficiente. Em uma semana, ele já tinha levantado informações valiosas. Rogério tinha um histórico de processos trabalhistas movidos por ex-funcionários alegando assédio moral. Helena, por sua vez, tinha uma rotina que não condizia com a imagem de mãe dedicada. Ela deixava Lívia com babás a maior parte do tempo. Viajava constantemente e passava mais tempo em salões de beleza e academias do que com a filha. Carlos também entrevistou a professora Clarice, que confirmou que Lívia sempre falava do pai com carinho e que nas poucas vezes em que Gael foi buscá-la na escola, era evidente o amor entre eles. Dona Irene, a vizinha de Gael, também deu um depoimento emocionado sobre como Gael era um pai presente, mesmo nas condições difíceis em que vivia. Seu Osvaldo falou sobre a ética de trabalho de Gael,
sua responsabilidade. E como ele nunca faltava ao trabalho, a não ser quando tinha visita com a filha. Toda essa informação foi compilada em um dossiê que doutora Mariana apresentaria na audiência. Mas o golpe final veio de uma fonte inesperada. Carlos descobriu que Rogério estava sendo investigado pela Receita Federal por sonegação de impostos. Não era nada comprovado ainda, mas a simples existência da investigação colocava em dúvida a idoneidade dele como figura paterna para Lívia. Quando Valentina soube disso, ela ligou para Gael imediatamente. A gente tem ele, Gael. A gente tem munição suficiente para virar esse jogo. Mas Gael estava ansioso. E se não dar certo? E se o juiz não acreditar, vai dar certo. Confia em mim. Os dias que antecederam a audiência foram os mais tensos da vida de Gael. Ele mal dormia, mal comia, ensaiava mentalmente o que diria no tribunal. Valentina esteve presente em todas as reuniões com a advogada, ajudando a formular a estratégia, revisando documentos, oferecendo suporte emocional. Gael percebeu que ela estava tão investida no caso quanto ele. E percebeu também que estava começando a sentir algo por ela. Não era apenas gratidão, era admiração, talvez algo mais. Mas ele se proibiu de pensar nisso. Não podia se distrair agora. Na noite anterior à audiência, Valentina convidou Gael para jantar em seu apartamento. Ela cozinhou algo simples, massa com molho de tomate fresco, e eles comeram em silêncio por um tempo. Depois, sentados no sofá, ela perguntou: "Você está pronto para amanhã?" "Não sei. Estou aterrorizado." "É normal. Mas lembra, você não está sozinho. Eu vou estar lá. Doutora Mariana vai estar lá. E a verdade vai estar do nosso lado." Gael olhou para ela. "Por que você está fazendo tudo isso, Valentina? De verdade." Ela pensou por um momento. "Porque eu passei a vida inteira construindo coisas. Prédios, negócios, patrimônio, mas nunca construí nada que realmente importasse. E quando eu vi você com Lívia, vi algo real, algo que vale a pena lutar, e eu quero fazer parte disso. Mesmo que seja só como aliada." "Só como aliada?" Valentina o encarou. E pela primeira vez, Gael viu vulnerabilidade pura naqueles olhos. "Eu não sei o que mais posso ser, Gael. Eu não sei se ainda sei como ser outra coisa." Gael estendeu a mão e tocou a dela. "Talvez a gente descubra juntos." Eles ficaram assim por um momento. As os unidas o silêncio, dizendo mais do que palavras poderiam. Então Valentina se afastou, limpou a garganta e mudou de assunto. Mas algo tinha mudado entre eles. Algo delicado, frágil, mas inegavelmente real. No dia da audiência, Gael acordou às 5 da manhã. Tomou banho, vestiu o único terno que tinha, comprado em um brechó anos atrás, e pegou o ônibus para o Fórum da Barra Funda. Valentina havia oferecido enviar o motorista, mas Gael o recusou. Precisava fazer aquilo sozinho. Precisava sentir que ainda tinha autonomia. Quando chegou ao fórum, doutora Mariana já estava lá, com uma pasta cheia de documentos e uma expressão confiante. Valentina chegou minutos depois, vestindo um terno cinza impecável, os cabelos presos em um coque, a postura ereta. Ela não disse nada, apenas acenou para Gael e ficou ao lado dele. Helena chegou acompanhada de Rogério e de seu advogado Dr. Augusto Lira, um homem de 60 anos, cabelos brancos, terno caro e uma arrogância que transbordava. Helena usava um vestido discreto, maquiagem suave e uma expressão de vítima, que Gael sabia ser falsa. Quando ela o viu, lançou um olhar de desprezo. Quando viu Valentina, franziu a testa, curiosa. A audiência começou. O juiz, Dr. Fernando Couto, um homem de maia-idade com expressão séria, ouviu primeiro o advogado de Helena. Dr. Augusto falou por quase 20 minutos, pintando Gael como um pai irresponsável, instável financeiramente, incapaz de prover um ambiente adequado para uma criança. Ele apresentou fotos do quartinho onde Gael morava, destacou a precariedade e argumentou que Lívia merecia mais. Quando foi a vez de doutora Mariana, ela se levantou com calma e começou a desmontar cada argumento. Ela apresentou os depoimentos de seu Osvaldo, Dona Irene e professora Clarice, provando que Gael era um pai presente e amoroso. Apresentou registros de todas as visitas cumpridas, de todas as pensões pagas em dia. E então,
lançou a bomba. Ela apresentou o dossiê sobre Rogério, incluindo os processos trabalhistas e a investigação da Receita Federal. Apresentou também fotos de Helena em viagens e festas, enquanto Lívia ficava com babás. O advogado de Helena tentou contestar, mas doutora Mariana foi implacável. Ela argumentou alienação parental, mostrando mensagens em que Helena denegria Gael na frente de Lívia. Ela citou leis, precedentes, e fez um apelo emocionado sobre o direito de uma criança ter ambos os pais presentes. O juiz ouviu tudo em silêncio, fazendo anotações. Quando a audiência terminou, ele disse que daria a sentença em uma semana. Todos se levantaram. Helena lançou um olhar furioso para Valentina, percebendo que ela era responsável pela reviravolta. Ela saiu do tribunal pisando duro, seguida por Rogério e o advogado. Gael saiu do tribunal tremendo. Valentina colocou a mão em seu ombro. Você se saiu bem. Agora é esperar. A semana que se seguiu foi a mais longa da vida de Gael. Ele trabalhava no automático, a mente sempre voltando para a audiência, para as palavras do juiz, para a possibilidade de perder Lívia de vez. Valentina ligava todos os dias, oferecendo palavras de conforto, mas até ela parecia ansiosa. Finalmente, a sentença saiu. Doutora Mariana ligou para Gael e pediu que ele fosse ao escritório dela. Imediatamente, Gael largou tudo e foi correndo. Valentina já estava lá quando ele chegou. A advogada tinha um sorriso no rosto. Nós ganhamos. Gael sentiu as pernas fraquejarem. O juiz negou o pedido de Helena. Ele manteve a guarda compartilhada e aumentou o regime de visitas. Você vai ter Lívia a cada 15 dias, sem supervisão. E mais, ele determinou que Helena deve parar com a alienação parental. Sob pena de perder a própria guarda, Gael desabou na cadeira, as lágrimas descendo sem controle. Ele tinha ganhado, pela primeira vez em anos, ele tinha ganhado. Valentina se ajoelhou ao lado dele e segurou suas mãos. Você conseguiu, Gael. Você não perdeu sua filha. Ele olhou para ela, os olhos vermelhos, a voz embargada. Não. Nós conseguimos. Eu nunca teria conseguido sem você. Valentina sorriu. E pela primeira vez, era um sorriso genuíno, cheio de alegria. Então acho que foi um bom investimento, né? Eles riram juntos, um riso de alívio, de vitória, de esperança. E naquele momento, Gael soube que sua vida tinha mudado para sempre. A vitória no tribunal trouxe uma mudança imediata na vida de Gael, mas também revelou um novo conjunto de desafios que ele não havia previsto. Helena, como era de se esperar, não aceitou a derrota com elegância. Nos dias que se seguiram à sentença, ela tentou de todas as formas sabotar o novo regime de visitas. Alegou que Lívia estava doente, que tinha compromissos escolares, que não era um bom momento. Mas dessa vez, Gael tinha a doutora Mariana ao seu lado, e cada tentativa de Helena era documentada e reportada ao juiz. Depois de 2 advertências formais, Helena percebeu que não tinha mais o poder absoluto que costumava ter. Ela teria que cumprir a sentença, gostasse ou não. O primeiro fim de semana após a vitória foi agendado, e Gael passou os dias anteriores em um estado de ansiedade e excitação que beirava o frenético. Ele limpou o quartinho de cima a baixo, comprou lençóis novos para a cama que dividia com Lívia quando ela ficava com ele. Encheu a pequena geladeira com os alimentos favoritos da menina. E até pintou uma das paredes com uma tinta que sobrou de um trabalho na oficina, tentando deixar o ambiente mais alegre. Era pouco, ainda era um espaço minúsculo e humilde, mas era limpo, era seguro e era feito com amor. Na sexta-feira à noite, Valentina apareceu sem avisar. Gael estava terminando de arrumar quando ouviu a batida na porta. Abriu e se surpreendeu ao vê-la ali, carregando 2 sacolas grandes. Ela entrou sem pedir licença, olhou ao redor e começou a tirar coisas das sacolas. Brinquedos, livros infantis, um jogo de tabuleiro, lápis de cor e cadernos de desenho. Eu pensei que Lívia poderia gostar dessas coisas, disse Valentina, evitando o olhar de Gael. Havia algo de tímido naquele gesto, como se ela não tivesse certeza se estava ultrapassando limites. Gael ficou olhando para os presentes espalhados sobre a mesa. Eram coisas simples, mas escolhidas com cuidado. Valentina,
Você não precisava. Eu sei, mas eu quis. Ela finalmente olhou para ele. E antes que você diga que é demais, não é. São apenas coisas que vão fazer ela feliz. E você merece ver sua filha feliz. Gael não sabia o que dizer. Nos últimos meses, Valentina tinha se tornado mais do que uma aliada. Ela tinha se tornado uma presença constante. Alguém que ligava para saber como ele estava, que aparecia com comida quando achava que ele não estava se alimentando direito, que o fazia rir em momentos em que ele achava que nunca mais riria. Mas ele ainda não entendia completamente por que ela fazia tudo aquilo. Gratidão? Solidão? Ou seria algo mais? Quer ficar para jantar? Perguntou ele, surpreso com a própria coragem. Valentina hesitou. Eu não quero atrapalhar seu tempo de preparação. Você nunca atrapalha. Ela sorriu. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Tá bom. Mas eu cozinho. Você já fez demais hoje. Eles prepararam o jantar juntos na cozinha minúscula, esbarrando um no outro, rindo de piadas sem graça. E por um momento, Gael esqueceu de todas as batalhas, de todo o sofrimento. Era apenas ele e Valentina, dividindo um espaço pequeno, mas caloroso, criando algo juntos. Comeram massa com molho de tomate e queijo ralado. Beberam vinho barato que Gael tinha guardado. E conversaram até tarde sobre tudo. E nada. Sobre infância, sobre sonhos abandonados, sobre o que significa recomeçar quando você acha que já perdeu tudo. Quando Valentina foi embora, já passava da meia-noite. Na porta, ela se virou para ele. Gael, eu quero que você saiba que eu estou orgulhosa de você. Do homem que você é, do pai que você é. Gael sentiu algo se apertar no peito. Eu não seria nada sem você. Isso não é verdade. Você sempre foi forte. Eu só te dei ferramentas. Mas a força sempre foi sua. Ela se inclinou e beijou o rosto dele. Um beijo demorado, próximo demais da boca para ser apenas amigável, mas não ousado o suficiente para ser outra coisa. Depois, foi embora, deixando Gael parado na soleira da porta. O coração batendo de um jeito que ele não sentia há anos. No sábado de manhã, Gael acordou antes do sol nascer. Nervoso como um adolescente no primeiro encontro. Tomou banho, vestiu-se com cuidado e pegou o ônibus para Alphaville. Quando chegou no condomínio, Helena estava esperando na portaria com Lívia. A menina carregava uma mochila pequena e tinha uma expressão cautelosa, como se não soubesse o que esperar. Helena entregou Lívia sem dizer uma palavra, mas o olhar que lançou para Gael estava carregado de ódio e ressentimento. Ela tinha perdido, e isso a corroía por dentro. Gael pegou a mão de Lívia e saiu do condomínio, sentindo a menina meio tensa ao lado dele. No ônibus, ela ficou quieta, olhando pela janela, e Gael começou a ficar preocupado. Lívia, está tudo bem? Você não quer vir para a casa do pai? Lívia olhou para ele com aqueles olhos azuis enormes. A mamãe disse que eu ia ter que dormir num lugar feio. É verdade? Gael sentiu a raiva subir, mas a engoliu. Helena continuava envenenando, continuava plantando sementes de dúvida. Meu amor, o lugar onde eu moro é simples, mas não é feio. E o mais importante é que a gente vai estar junto. Isso que importa, não importa. Lívia pensou por um momento e depois concordou com a cabeça. Quando chegaram ao quartinho, Gael abriu a porta e observou ansioso enquanto Lívia entrava e olhava ao redor. Ele viu a expressão dela mudar quando viu os brinquedos novos sobre a mesa, os livros coloridos, o desenho que ele tinha feito e colado na parede mostrando os dois juntos. Um sorriso lento se formou no rosto dela. Pai, isso tudo é para mim. É sim. A gente vai se divertir muito esse fim de semana. Lívia correu até a mesa e começou a explorar os brinquedos, a tensão desaparecendo completamente. Gael respirou aliviado. Ia dar certo. Eles iam ficar bem. O fim de semana foi mágico. Gael e Lívia passaram o sábado inteiro brincando, desenhando, inventando histórias. Eles fizeram um piquenique na pequena praça do bairro. Foram tomar sorvete, assistiram a um filme infantil no celular de Gael. E à noite, deitados juntos na cama pequena, Lívia disse algo que quebrou e reconstruiu o coração de Gael ao mesmo tempo. Pai, eu gostei de ficar aqui. Eu queria morar com você. Gael a abraçou forte. Um dia, meu amor, um dia.
No domingo à tarde, quando chegou a hora de levar Lívia de volta, a despedida foi difícil. Lívia chorou, pedindo para ficar mais, e Gael teve que ser forte, explicando que logo ela voltaria. Quando entregou a menina para Helena, a ex-esposa tinha uma expressão triunfante, como se a dor na despedida fosse uma prova de que Gael não era capaz de lidar com a responsabilidade. Mas Gael não deixou que ela visse sua dor. Beijou Lívia, prometeu que logo se veriam de novo, e foi embora com a cabeça erguida. Nos meses que se seguiram, uma rotina nova se estabeleceu. Gael pegava Lívia a cada 15 dias, e os fins de semana se tornaram os momentos mais preciosos de sua vida. Ele planejava cada hora, cada atividade, tentando compensar o tempo perdido. E Lívia florescia. A menina ficava mais aberta, mais feliz, mais ela mesma quando estava com o pai. Na escola, a professora Clarice notou a mudança e comentou com Gael em um dos encontros de pais. Lívia está mais confiante, mais comunicativa. Seja o que for que você está fazendo, continue. Valentina continuava presente. Ela aparecia nos fins de semana em que Lívia estava com Gael, sempre trazendo algo pequeno, um livro novo, um brinquedo educativo, ou simplesmente sua companhia. Lívia se apegou rapidamente a ela, e Gael via com surpresa e ternura como Valentina, aquela mulher que jurava não saber lidar com crianças, interagia com sua filha com uma naturalidade e carinho genuínos. Elas desenhavam juntas, liam histórias, brincavam de massinha, e Valentina ria de um jeito que Gael nunca tinha visto. Um riso leve, despreocupado, quase infantil. Um sábado, Valentina convidou Gael e Lívia para passarem o dia em sua casa nos jardins. Gael hesitou, preocupado que fosse demais para Lívia, que o contraste entre os mundos fosse muito chocante. Mas Valentina insistiu, dizendo que tinha uma surpresa. Quando chegaram ao apartamento enorme, Lívia ficou maravilhada. Ela correu até as janelas de vidro, olhou a cidade lá embaixo e gritou: "Pai, olha! Parece que a gente está voando." Valentina tinha preparado tudo. Ela montou uma tenda de lençóis na sala, encheu de almofadas e criou um cinema improvisado onde eles assistiram a filmes de animação, comeram pipoca e brigadeiro. Depois, ela levou Lívia até um dos quartos vazios do apartamento, que tinha sido transformado em um ateliê de arte improvisado, com tintas, pincéis, telas e todos os materiais que uma criança poderia querer para criar. Lívia pintou por horas, e Valentina pintou ao lado dela, as duas rindo e conversando como velhas amigas. Gael as observava da porta, o coração transbordando de uma emoção que ele não conseguia nomear. Ele via sua filha feliz, via Valentina feliz, e pela primeira vez em anos, ele se permitiu imaginar que talvez, apenas talvez, a vida pudesse ser mais do que apenas sobrevivência. Talvez pudesse ser algo bonito. À noite, depois que Lívia adormeceu no sofá, enrolada em cobertores, Gael e Valentina ficaram na varanda do apartamento, olhando as luzes da cidade. O silêncio entre eles era confortável, mas carregado de algo não dito. Finalmente, Gael quebrou o silêncio. "Valentina, eu preciso te perguntar uma coisa, e eu preciso que você seja honesta comigo. Sempre sou. Por que você está fazendo tudo isso? E não me diga que é só porque viu a gente no parque. Tem que ser mais do que isso." Valentina ficou em silêncio por um longo momento, os olhos fixos no horizonte. Quando falou, sua voz estava baixa, vulnerável. "Porque eu passei a vida inteira sentindo que faltava algo. Eu tenho dinheiro, tenho sucesso, tenho tudo que a sociedade diz que deveria me fazer feliz. Mas eu me sentia vazia. E quando eu conheci você, quando eu vi o que você estava lutando por, eu percebi o que faltava: propósito, conexão, algo real. E estar com você e com Lívia me faz sentir viva de um jeito que eu não sentia há anos." Ela se virou para ele, os olhos brilhando. "E tem outra coisa. Eu acho que estou me apaixonando por você, Gael. Eu não queria. Eu tentei evitar, mas está acontecendo, e eu não sei o que fazer com isso." Gael sentiu o ar faltar nos pulmões. Ele sabia que algo estava crescendo entre eles, mas ouvir Valentina dizer em voz alta tornava tudo real, urgente, assustador. "Valentina,
Eu não sou o tipo de homem que você merece. Eu não tenho nada para te oferecer. Eu sou. Você é tudo o que eu preciso. Você é honesto, é bom, é forte de um jeito que não tem nada a ver com dinheiro ou poder. E eu não quero que você me ofereça nada além de quem você é. Gael deu um passo à frente, fechando a distância entre eles. Eu também estou me apaixonando por você, e isso me apavora, porque eu já perdi tanto. E se eu te perder também? Você não vai me perder, não se você não quiser. Eles se beijaram, um beijo lento, cuidadoso, cheio de medo e esperança ao mesmo tempo. Quando se separaram, estavam ambos tremendo. Gael encostou a testa na dela e sussurrou: eu não sei como fazer isso. Não sei como construir algo com você quando nossas vidas são tão diferentes. A gente descobre juntos, um dia de cada vez. Nos meses seguintes, Gael e Valentina começaram oficialmente um relacionamento, embora mantivessem discrição. Gael ainda tinha medo da reação de Helena, medo de que ela usasse o relacionamento contra ele. Valentina entendia e respeitava, mas deixava claro que não ia se esconder para sempre. Eles eram adultos, tinham direito de serem felizes. E se Helena tentasse usar isso contra Gael, ela teria uma batalha ainda maior nas mãos. A vida de Gael começou a se estabilizar de outras formas também, com o apoio emocional e financeiro discreto de Valentina. Ele conseguiu economizar dinheiro e se inscrever em cursos técnicos de mecânica avançada. Seu Osvaldo, vendo a dedicação de Gael, ofereceu torná-lo sócio minoritário da oficina, um gesto que encheu Gael de orgulho e gratidão. Pela primeira vez em anos, ele via um futuro possível, não apenas de sobrevivência, mas de crescimento. Lívia continuava florescendo. Nas visitas, ela perguntava cada vez mais sobre Valentina, e ficava claro que a menina estava criando um vínculo forte com ela. Um dia, depois de um fim de semana particularmente feliz, Lívia perguntou algo que pegou Gael de surpresa. Pai, a Valentina vai ser minha nova mãe. Gael engasgou. Por que você pergunta isso, meu amor? Porque ela é legal. E ela gosta de mim. E você gosta dela, né? Gael se ajoelhou para ficar na altura de Lívia. Eu gosto muito dela, sim. Mas ela não vai ser sua mãe. Você já tem uma mãe. A Valentina é. Ela é nossa amiga. Uma amiga muito especial. Mas eu queria que ela fosse da família. Talvez um dia ela seja meu amor. A gente nunca sabe. Lívia pareceu satisfeita com a resposta e voltou a brincar. Mas a conversa ficou ecoando na cabeça de Gael. Seria possível que eles realmente construíssem uma família, mesmo que não tradicional? A ideia o assustava e o atraía em igual medida. Foi então que Helena atacou novamente. Ela tinha passado meses em silêncio, cumprindo a sentença com má vontade, mas estava apenas esperando o momento certo. E o momento chegou quando ela descobriu, através de uma foto que Lívia mostrou inocentemente, que Gael estava em um relacionamento com Valentina. A menina tinha tirado uma foto dos três juntos durante um passeio no zoológico, e quando Helena viu Valentina na imagem, segurando a mão de Gael, algo nela explodiu. Ela ligou para Gael no meio da noite, a voz embebida em veneno. Então você arranjou uma sugar mommy, Gael. Que patético. Usando uma mulher rica para bancar sua vida miserável. Gael estava no quartinho e levantou-se da cama, a raiva subindo. Helena, o que eu faço da minha vida não é mais problema seu. É sim quando envolve minha filha. Você está expondo Lívia a uma estranha, a uma mulher que a gente nem conhece. Eu vou voltar ao tribunal e vou usar isso. Usa. Lívia adora Valentina. E a Valentina passou por todas as verificações de antecedentes quando o juiz determinou. Você não tem nada. Helena riu, um som cruel. Gael, sempre tão ingênuo. Eu vou encontrar algo. E quando encontrar, eu vou destruir você de novo. E dessa vez, eu vou tirar Lívia de você para sempre. Ela desligou, deixando Gael com um coração acelerado e a mente em espiral. Ele sabia que Helena não estava blefando. Ela ia procurar, ia vasculhar, ia tentar encontrar qualquer coisa que pudesse usar. E se ela conseguisse convencer o juiz de que Valentina era uma má influência, tudo o que eles tinham conquistado poderia desmoronar. Na manhã seguinte, Gael contou para Valentina sobre a ligação. Ela ouviu com expressão fechada,
a mandíbula travada. Quando ele terminou, ela disse: então, ela quer guerra. Ela vai ter. Valentina? Não. Eu não quero que você se envolva nisso. Ela já odeia você. E se você reagir, vai piorar tudo. Gael, escuta. Helena está atacando porque está com medo. Ela vê que você está feliz, que Lívia está feliz. E isso a corrói. Mas ela não pode fazer nada legalmente. A gente não está fazendo nada errado. Mas se ela quiser sujar nosso nome, eu posso jogar mais sujo. Como? Valentina pegou o celular e fez uma ligação. Carlos, sou eu. Preciso que você investigue mais fundo Helena Vasconcelos e Rogério Drummond. Quero tudo. Dívidas, casos extraconjugais, qualquer coisa que possa ser usada. Não me importa o custo. Ela desligou e olhou para Gael. Eu não vou deixar ela destruir você de novo. Nem a mim, nem a Lívia. Gael queria protestar, mas sabia que Valentina estava certa. Helena não ia parar. E se eles não se defendessem, seriam esmagados. Tá bom, mas promete que a gente não vai fazer nada que prejudique Lívia. Ela é o que importa. Eu prometo, Carlos. O investigador trabalhou rápido. Em 2 semanas, ele voltou com informações explosivas. Rogério estava não apenas sendo investigado pela Receita Federal, mas também tinha uma amante. Uma mulher de 28 anos, que ele bancava em um apartamento na Vila Olímpia. E Helena sabia. Ela não apenas sabia como aceitava, porque Rogério pagava todas as contas dela em troca de sua complacência. Era um acordo sórdido e completamente oposto à imagem de casal perfeito que eles vendiam publicamente. Além disso, Carlos descobriu que Helena tinha mentido em vários documentos do processo de divórcio, inflando suas despesas para conseguir uma pensão maior, e que ela usava o dinheiro da pensão não para Lívia, mas para manter seu estilo de vida. Havia recibos, extratos bancários, provas irrefutáveis. Quando Valentina mostrou tudo isso para Gael, ele ficou em choque. Ela mentiu sobre tudo, o tempo todo. Sim. E agora a gente tem provas. Se ela tentar qualquer coisa no tribunal, a gente apresenta isso. Ela vai perder não apenas a guarda compartilhada, mas pode até enfrentar acusações de fraude processual. Gael deveria estar feliz, mas se sentia enjoado. Não era assim que ele queria vencer. Não queria destruir Helena, mesmo depois de tudo que ela fez. Ele só queria paz, mas entendia que às vezes, para conseguir paz, você precisa estar preparado para a guerra. Valentina, percebendo a hesitação dele, colocou a mão em seu ombro. Gael, eu sei que você não quer fazer isso, mas Helena não vai parar. Ela vai continuar atacando, continuar tentando destruir você. E se a gente não se defender, ela vai conseguir. Você quer arriscar perder Lívia? Não. Então deixa comigo. Eu vou conversar com o advogado dela. Vou mostrar que a gente tem essas informações. E vou deixar claro que se ela não recuar, a gente vai usar tudo. É dissuasão. Não ataque. A gente não precisa destruir ela. Só precisa fazer ela entender que não pode mais nos destruir. Gael concordou. Mesmo com o gosto amargo na boca, Valentina marcou uma reunião com o Dr. Augusto Lira, o advogado de Helena, e apresentou o dossiê completo. O advogado, um homem experiente, olhou os documentos e empalideceu. Ele sabia que se aquilo viesse a público, Helena e Rogério estariam acabados. Não apenas legalmente, mas socialmente. Dr. Augusto levou as informações para Helena. E 2 dias depois, Gael recebeu uma ligação dela. A voz estava diferente, sem a arrogância costumeira, quase derrotada. Gael, a gente precisa conversar. Sobre o quê? Sobre tudo? Sobre Lívia? Sobre nós? Você pode vir aqui amanhã? Gael concordou, desconfiado. No dia seguinte, ele foi até o condomínio em Alphaville. E Helena o recebeu sozinha. Rogério não estava. Ela serviu café, algo que nunca tinha feito, e sentou-se à sua frente com uma expressão cansada. Eu vi o que sua Valentina tem sobre mim, sobre nós. E Helena suspirou. E eu não posso deixar que isso venha a público. Rogério vai me deixar se isso vazar. Minha família vai me repudiar. Eu vou perder tudo. Você devia ter pensado nisso antes de tentar me destruir de novo. Eu sei. Ela olhou para as próprias mãos. Eu sei que eu fui longe demais.
Eu sempre fui e eu não tenho desculpa. Eu estava com raiva, com inveja. Eu queria te machucar porque você seguiu em frente. Você encontrou alguém. E eu percebi que apesar de tudo que eu tenho, eu não sou feliz. E você é. Gael não esperava aquilo. Não esperava algo próximo de um pedido de desculpas de Helena. Ela continuou. Eu não estou pedindo perdão, Yueno, Mere, mas eu quero propor uma trégua. Eu paro de lutar contra você, paro de tentar afastar Lívia e você não usa essas informações contra mim. A gente tenta ser civilizado. Por Lívia. Gael a estudou por um longo momento. Havia sinceridade ali, misturada com desespero. Helena estava encurralada, e ele poderia destruí-la completamente se quisesse. Mas ele não queria, ele nunca quis. Eu aceito a trégua, mas com uma condição: você para de envenenar Lívia contra mim. Para de falar mal de mim, da Valentina, de qualquer um. Deixa ela ser criança, deixa ela amar os dois pais sem culpa. Eu prometo. E se você quebrar essa promessa, Helena, eu uso tudo. Entendeu? Entendi. Eles se levantaram. E pela primeira vez em anos, apertaram as mãos. Não era amizade. Nunca seria, mas era paz. E por enquanto, isso bastava. A trégua com Helena trouxe uma calmaria que Gael não experimentava há anos. Pela primeira vez desde o divórcio, ele podia respirar sem sentir que a qualquer momento o chão se abriria sob seus pés. As visitas com Lívia se tornaram mais naturais, menos tensas. E a menina começou a florescer de uma forma que partia e curava o coração de Gael ao mesmo tempo. Ela falava mais, ria mais, e começou a trazer desenhos que fazia na escola especificamente para mostrar ao pai. Pequenos gestos que significavam o mundo inteiro para ele. Helena, para seu crédito, estava cumprindo a promessa. Ela não mais fazia comentários venenosos na frente de Lívia, não mais sabotava os planos de Gael. E chegou até a enviar uma mensagem breve agradecendo quando Gael devolveu. Lívia com 1 hora de atraso por causa de um engarrafamento. Algo que no passado teria gerado uma guerra. Era uma mudança pequena, mas significativa. Gael não confiava completamente nela. Provavelmente nunca confiaria. Mas pelo menos agora existia um respeito mútuo baseado no medo das consequências. E isso era suficiente. Com a situação legal estabilizada, Gael pôde finalmente focar em reconstruir sua vida de outras formas. A sociedade minoritária na oficina de seu Osvaldo começou a render frutos. O negócio estava crescendo. Eles conseguiram alguns contratos com empresas de transporte para manutenção de frotas. E pela primeira vez em anos, Gael tinha uma renda estável e até conseguia economizar. Ele abriu uma conta poupança para Lívia, depositando mensalmente um valor pequeno mas constante, sonhando com o dia em que poderia pagar uma faculdade para ela, uma BIA-REM ou qualquer coisa que ela quisesse. O relacionamento com Valentina também evoluía, mas não sem seus desafios. Eles vinham de mundos tão diferentes que às vezes parecia que falavam línguas distintas. Valentina estava acostumada a resolver problemas com dinheiro, com poder, com influência. Gael ainda carregava um orgulho ferido que o fazia recusar ajuda, mesmo quando precisava. Eles brigavam sobre isso. Discussões acaloradas onde Valentina acusava Gael de ser teimoso demais, e Gael acusava Valentina de tentar controlar tudo, mas sempre, eles voltavam um para o outro, porque no fundo sabiam que o que tinham era raro, valioso, e valia a pena lutar. Foi durante uma dessas discussões, em uma noite chuvosa de julho, que tudo mudou. Eles estavam no apartamento de Valentina, tendo acabado de brigar porque Gael recusou um empréstimo sem juros que ela ofereceu para ele comprar equipamentos novos para a oficina. Gael estava furioso, andando de um lado para o outro da sala enorme, as mãos nos cabelos. Você não entende, Valentina. Eu preciso fazer isso sozinho. Eu preciso provar que eu posso. Provar para quem, Gael? Para você? Para Helena? Para mim? Porque eu não preciso de provas. Eu já sei quem você é. Você não sabe. Você não sabe o que é passar anos sendo tratado como um fracasso, como alguém que não presta. Eu preciso reconstruir minha dignidade. E eu não posso fazer isso dependendo de você. Valentina o encarou, os olhos brilhando de lágrimas contidas. E você acha que eu não sei o que é se sentir vazia?
Você acha que ter dinheiro me fez feliz? Eu passei a vida inteira sozinha, Gael. Sozinha com todo o dinheiro do mundo. E aí eu encontrei você, encontrei Lívia, e pela primeira vez eu senti que pertencia a algo. E você fica me empurrando para longe porque tem medo de parecer fraco. Mas você não é fraco. Você nunca foi, e aceitar ajuda não te faz menor. Gael parou de andar e olhou para ela. Realmente olhou. Viu a vulnerabilidade ali, a mágoa, o medo de ser rejeitada mais uma vez, e percebeu que estava sendo um idiota. Estava tão focado em sua própria dor que não via a dela. Ele cruzou a sala e a abraçou, apertado, sentindo ela tremer contra seu peito. Me desculpa, você está certa, eu estou com medo. Medo de depender de você e te perder. Medo de que um dia você acorde e perceba que pode ter alguém melhor. Valentina se afastou o suficiente para olhar em seus olhos. Não existe alguém melhor, seu idiota. Existe. Você. E eu te escolho. Todos os dias, eu te escolho. Eles se beijaram. Um beijo desesperado, cheio de desculpas não ditas e promessas silenciosas. E naquela noite, pela primeira vez, Gael entendeu que amor não era sobre ser perfeito ou autossuficiente. Era sobre confiar o suficiente para ser vulnerável, para aceitar ajuda, para construir junto. Na manhã seguinte, Gael acordou com Valentina enrolada em seus braços, o sol entrando pelas janelas enormes e banhando o quarto em luz dourada. Ele a observou dormir, os cabelos espalhados no travesseiro, a expressão tranquila, e sentiu algo se encaixar dentro dele. Ele a amava. Amava de verdade. E pela primeira vez, não tinha medo de admitir. Quando Valentina acordou, ele disse: "Eu amo você." Ela sorriu, sonolenta. "Eu sei. Eu também te amo." "Não, eu quero dizer, eu realmente amo você. E eu quero tentar construir algo real com você. Não sei como vai ser, mas eu quero tentar." Valentina se sentou na cama, completamente acordada agora. "Você está falando sério?" "Estou. Eu quero que a gente more junto. Quero que você faça parte da vida de Lívia oficialmente. Eu quero uma família com você." Lágrimas desceram pelo rosto de Valentina, mas ela estava sorrindo. "Eu quero isso também." Mais do que qualquer coisa, eles passaram as semanas seguintes planejando. Gael não queria morar no apartamento de Valentina. Achava que seria demais, que ele se sentiria ainda mais deslocado. Valentina entendia, mas também não queria morar no quartinho minúsculo de Gael. A solução veio de uma forma inesperada. Valentina tinha um imóvel, uma casa de 3 quartos em um bairro de classe média da Zona Sul, que estava alugada. Mas o contrato estava terminando. Ela ofereceu a casa para eles morarem, sem aluguel. Mas Gael insistiu em pagar um valor simbólico, algo que ele pudesse arcar sem se endividar. Valentina concordou, entendendo que aquilo era importante para ele. A casa era perfeita. Não era mansão, não era luxuosa, mas era espaçosa. Tinha um quintal pequeno, ficava perto de uma boa escola e estava em um bairro seguro. Gael a viu e imediatamente imaginou Lívia brincando no quintal. Imaginou jantares em família. Imaginou uma vida normal, estável, feliz. Era tudo o que ele sempre quis. Eles se mudaram em setembro e foi um processo caótico, mas alegre. Valentina levou algumas coisas do apartamento dela, mas deixou a maior parte porque queria que a casa fosse deles. Não apenas dela. Gael trouxe seus poucos pertences do quartinho e juntos eles compraram móveis novos. Escolheram cores para as paredes. Montaram o quarto de Lívia com todo o carinho. Valentina fez questão de dar a Lívia o maior quarto, com janelas que davam para o quintal, e encheu de prateleiras para livros, uma escrivaninha para estudar e desenhar, e uma cama com dossel, que parecia a saída de um conto de fadas. Quando Gael contou para Lívia sobre a mudança e sobre o novo quarto, os olhos da menina se arregalaram. "De verdade, pai, eu vou ter um quarto só meu?" "Vai sim, meu amor. Um quarto lindo, que a Valentina ajudou a fazer especialmente para você. E eu vou morar lá com vocês." Gael hesitou. A guarda ainda era compartilhada. Então, Lívia passaria metade do tempo com Helena e metade com eles. Mas ele queria que ela soubesse que sempre teria um lar com ele.
Você vai ficar com a gente metade do tempo. Como sempre, mas aquele quarto é seu. Sempre. Mesmo quando você não estiver lá, ele vai estar te esperando. Lívia abraçou Gael com tanta força que ele mal conseguia respirar. Obrigada, pai. Eu te amo tanto. Eu também te amo, meu amor. Mais que tudo, a primeira vez que Lívia ficou na casa nova foi mágica. Ela explorou cada cômodo, correu pelo quintal, pulou na cama nova, gritando de alegria, e à noite, quando Gael e Valentina colocaram para dormir, ela disse algo que fez os dois adultos terem que sair do quarto para não chorar na frente dela. Eu acho que a gente finalmente tem um lar de verdade. Nos meses que se seguiram, eles construíram uma rotina. Valentina continuava trabalhando, mas reduziu suas horas, delegou mais e priorizou estar presente. Ela aprendeu a cozinhar pratos simples que Lívia gostava. Aprendeu a ajudar com lição de casa. Aprendeu a tranças cabelo e a contar histórias na hora de dormir. Gael via com ternura e admiração como Valentina. Aquela mulher que sempre foi tão controlada, tão perfeita, se permitia ser desajeitada, cometer erros, rir de si mesma. Ela estava se descobrindo como mãe, mesmo não sendo oficialmente, e era lindo de ver. Gael também mudou. A segurança emocional e financeira que ele agora tinha permitiu que ele relaxasse, que sorrisse mais, que sonasse mais. Ele e seu Osvaldo expandiram a oficina, contrataram mais um funcionário e começaram a ter lucros significativos. Gael pagou todas as suas dívidas antigas, reconstruiu seu crédito e começou a planejar o futuro não apenas sobrevivendo, mas realmente vivendo. Helena, surpreendentemente, também começou a mudar. Ver Lívia feliz, ver que Gael tinha realmente conseguido se reerguer, algo nela se suavizou. Ela nunca seria amiga de Gael ou Valentina, mas começou a troteló-se com respeito. Em uma ocasião, ela até agradeceu Valentina por cuidar bem de Lívia, um gesto pequeno, mas significativo. Rogério, por sua vez, mantinha distância. Ele sabia que Valentina tinha informações que podiam destruí-lo, e preferia não arriscar. Foi em dezembro, quase um ano depois de Gael e Valentina terem se mudado juntos, que tudo culminou. Era véspera de Natal, e pela primeira vez, Helena concordou em deixar Lívia passar a data com Gael e Valentina, desde que ela pudesse ter a menina no ano novo. Gael concordou imediatamente. Feliz demais para questionar. A casa estava decorada com luzes e enfeites que eles tinham comprado juntos. Uma árvore de Natal pequena, mas cheia de significado, no canto da sala, presentes embaixo dela. Valentina cozinhou uma ceia completa, com a ajuda de Gael e de Lívia, e a casa estava cheia de risadas, música e um calor que não vinha do aquecedor, mas das pessoas ali. Depois do jantar, eles se sentaram na sala. Lívia no meio do sofá entre Gael e Valentina e começaram a abrir os presentes. Lívia ganhou livros, brinquedos, roupas e estava radiante com cada um. Quando os presentes acabaram, Valentina se levantou e disse: "Espera, tem mais uma coisa." Ela foi até o quarto e voltou com uma caixa pequena, embrulhada em papel dourado. Entregou para Gael. "Isso é para você." Gael abriu, curioso, e dentro encontrou uma chave. Ele olhou para Valentina, confuso. "O que é isso?" "É a chave da casa, a chave de verdade. Eu transferi a escritura para o seu nome. A casa é sua, Gael." Nossa, Gael ficou sem palavras. "Valentina, você não pode. Isso é demais." "Não é. É nosso lar. E eu quero que você saiba que é seu. Que você tem raízes. Que você não precisa ter medo de perder tudo de novo." Gael sentiu as lágrimas descerem. Ele a puxou para um abraço, incapaz de falar. Lívia, percebendo a emoção, também se juntou ao abraço, e os três ficaram ali, entrelaçados. Uma família estranha e improvável, mas real. Depois que Lívia foi dormir, Gael e Valentina ficaram na varanda dos fundos, olhando as estrelas. Gael segurava a chave na mão, ainda processando o gesto. "Eu não sei como te agradecer por tudo." "Você não precisa agradecer. Eu que agradeço por você ter deixado eu entrar na sua vida, na vida de Lívia, por ter me dado algo que eu nunca pensei que teria. Uma família." Gael a puxou para perto. "Você quer casar comigo?" Valentina se afastou, surpresa. "O quê?" Gael sorriu, nervoso. "Eu sei que é cedo, e eu sei que eu não tenho um anel agora.
Mas eu não quero esperar mais. Eu quero que você seja oficialmente minha família, minha esposa. Se você quiser. Valentina começou a chorar, mas estava sorrindo. Sim, eu quero. Eles se beijaram sob o céu estrelado. E Gael soube que tinha finalmente encontrado o que procurava. Não era riqueza, não era status, não era vingança contra Helena. Era isso. Era amor, era família, era lar. O casamento aconteceu em março. Uma cerimônia pequena e íntima no quintal da casa, com apenas as pessoas mais próximas. Seu Osvaldo foi o padrinho de Gael, Dona Irene a madrinha de Valentina, e Lívia foi a daminha, usando um vestido branco que ela mesma ajudou a escolher. Helena não foi convidada, mas enviou uma mensagem educada desejando felicidades, um gesto que Gael apreciou. A cerimônia foi simples, sem luxos exagerados, mas foi perfeita. Quando o juiz de paz declarou que eles eram marido e mulher, e eles se beijaram, Lívia gritou de alegria, e correu para abraçar os dois. E não havia um olho seco entre os convidados. A vida depois do casamento continuou tranquila, feliz, normal na melhor definição da palavra. Gael e Valentina aprenderam a navegar suas diferenças, a fazer concessões, a construir uma parceria real. Valentina convenceu Gael a aceitar um investimento para expandir ainda mais a oficina. E dessa vez ele aceitou, não como esmola, mas como parceria de negócios com contrato formal e tudo. A oficina cresceu, se tornou uma das mais respeitadas da região. E Gael finalmente pôde pagar Valentina de volta. Não o dinheiro que ela tinha gastado ao longo dos anos, porque isso era impossível de calcular. Mas pelo menos o empréstimo do investimento, com juros e tudo. Valentina riu quando ele insistiu em pagar juros, mas aceitou o cheque, entendendo que aquilo era importante para ele. Lívia continuou crescendo, e a cada ano ficava mais clara, mais confiante, mais feliz. Ela começou a chamar Valentina de Mãe Val, um apelido carinhoso que fazia Valentina derreter toda vez. A relação com Helena melhorou ao ponto de eles conseguirem ter conversas civilizadas sobre educação, escola e planos futuros para Lívia. Helena nunca se desculpou formalmente por tudo que tinha feito, mas em pequenos gestos, em palavras cuidadosas, ficava claro que ela tinha arrependimento. E Gael, que já não carregava mais raiva, aceitou isso como o suficiente. Quando Lívia completou 10 anos, ela pediu uma festa de aniversário em casa, com a família toda. Gael e Valentina organizaram tudo. E pela primeira vez, Helena foi convidada e aceitou ir. Foi estranho no começo, ter Helena e Rogério ali. Mas todos fizeram o esforço de serem educados, de focarem em Lívia. E a menina estava radiante, cercada por todos que a amavam, sem ter que dividir lealdades ou escolher lados. Era isso que Gael sempre quis para ela: paz. Durante a festa, enquanto Lívia brincava com os amigos no quintal, Gael e Valentina ficaram na cozinha preparando mais comida. Valentina encostou a cabeça no ombro dele e suspirou contente. A gente conseguiu... Conseguiu o quê? Construir uma família. Contra todas as probabilidades, a gente conseguiu. Gael beijou o topo da cabeça dela. A gente conseguiu. Eles olharam pela janela, vendo Lívia rir e correr, e souberam que cada batalha, cada lágrima, cada momento de desespero tinha valido a pena, porque ali estava o que realmente importava. Amor, não o tipo de amor que os filmes vendem, perfeito e sem conflitos, mas o tipo real, bagunçado, difícil, mas verdadeiro. Os anos passaram, e a vida continuou. Gael e Valentina enfrentaram novos desafios. Claro, Valentina teve um susto de saúde que a fez reavaliar prioridades e se aposentar parcialmente do negócio, passando a gestão para sócios e focando mais em consultoria. Gael lidou com a perda de seu Osvaldo, que faleceu aos 68 anos, deixando sua parte da oficina para Gael em testamento. Um presente final de um homem que tinha sido mais pai para ele do que seu próprio pai biológico. Lívia cresceu. Se tornou uma adolescente brilhante, artística, gentil, e aos 16 anos já falava em querer estudar artes visuais na faculdade. Ela tinha um relacionamento saudável com ambas as mães e com o pai. E frequentemente dizia a Gael
que se sentia sortuda por ter tanta gente que a amava. Helena, que eventualmente se separou de Rogério depois de descobrir mais uma traição. Começou terapia e lentamente se tornou uma pessoa mais suave, menos amarga. Ela nunca seria próxima de Gael e Valentina, mas a trégua se transformou em algo próximo de respeito mútuo. Em um dia de outono, 10 anos depois daquela primeira vez em que Gael tinha visto Valentina parada na rua com o carro quebrado. Eles estavam sentados no quintal da casa, vendo o pôr do sol. Lívia estava na faculdade agora, morando em uma república com amigas, mas visitando todo fim de semana. A casa estava quieta, mas era uma quietude boa, confortável. Você se arrepende de alguma coisa? Valentina perguntou de repente. Gael pensou por um longo momento. Eu me arrependo do tempo que perdi com Helena, dos anos que desperdicei tentando fazer funcionar algo que estava quebrado desde o início. Mas se tudo aquilo não tivesse acontecido, eu não teria você. Então, não. Eu não me arrependo. E você? Eu me arrependo de ter levado tanto tempo para encontrar você. Mas se... Isso. Eles se entreolharam e sorriram. Aquele sorriso cúmplice de quem passou por guerras juntos e saiu do outro lado ainda de mãos dadas. Gael pegou a mão de Valentina e a beijou. Obrigado por tudo. Obrigado você por me deixar fazer parte disso. Por me ensinar que família não é sobre sangue ou dinheiro. É sobre escolha. E eu escolho você todos os dias. E eu escolho você. Eles ficaram ali até as estrelas aparecerem. 2 sobreviventes que tinham encontrado um no outro, não a salvação, porque ninguém pode salvar ninguém, mas algo melhor. Parceria, companheirismo, amor verdadeiro. Aquele que se constrói tijolo por tijolo, no meio do caos e da dor, e que se torna mais forte exatamente por causa disso. Gael Monteverde, o mecânico, que quase perdeu tudo, tinha reconstruído não apenas sua vida, mas seu coração. E Valentina Sforzabelaine, a empresária que tinha tudo, mas se sentia vazia. Tinha encontrado finalmente aquilo que o dinheiro nunca compra: propósito, pertencimento, um lar. E juntos, com Lívia, eles provaram que nem toda riqueza se mede em dinheiro, mas na capacidade de proteger e amar quem escolhemos como família. Provaram que é possível recomeçar, não importa quão fundo você tenha caído. Provaram que o amor verdadeiro não é aquele que vem fácil, mas aquele pelo qual você luta todos os dias e que te transforma no processo. E enquanto as estrelas brilhavam sobre a casa que agora era deles, sobre a família improvável que tinham construído, Gael e Valentina sabiam que tinham encontrado algo que muitos passam a vida inteira procurando. Não a felicidade perfeita, porque essa não existe, mas a felicidade real, feita de pequenos momentos, de escolhas conscientes, de amor imperfeito, mas genuíno. E isso, perceberam eles, era mais do que suficiente. Era tudo. As luzes da casa se acenderam lá dentro. Lívia tinha chegado de surpresa para jantar, e os 2 se levantaram para ir recebê-la. Gael parou na porta, olhou para trás uma última vez, para o quintal, onde tinha passado tantos momentos felizes, e sentiu uma gratidão profunda por tudo que tinha vivido, bom e ruim, porque tudo tinha o levado até ali, até casa, até família, até amor. E finalmente, depois de tantos anos de luta, Gael Monteverde estava em paz.